Alexandra, nossa, eu gostei muito da sua ideia. Cara, realmente, nós falamos muito para os empresários, falamos muito de produtividade, falamos para as pessoas. Cara, vamos falar de cliente? Amo, 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 amo. Então tá, já pega, ó, essa é a mais top. Como você ter um crescimento e aí você gerar lucro, né, para as empresas, para você microempreendedor, passa esse feeling um Uhum. pouquinho aí, né, sobre o cliente. Bora. A primeira coisa, a gente fala muito da cultura do colaborador, né? Hum. Você precisa contratar e ter gente que acredite no cliente, que acredite no crescimento tanto quanto você. Ah, Né? Tanto vendedor, quanto gestor de carteira de cliente, quanto um SDR, quanto a gente pode chamar do que for, um hunter, um farmer, um closer, você precisa ter gente apaixonada e que acredite no teu produto e que também acredite no teu cliente e queira fazer acontecer. tá bom. Essa é a chave. Senão você vai ter o melhor produto, a melhor entrega e você realmente não vai ter resultado. Uhum. Quando a gente fala de crescimento, né, de empresa, a gente tem que ter ali uma área, para mim, assim, eu já fiz isso algumas vezes nas empresas, você tem que olhar o negócio. Eu olhei o negócio, olhei o mercado, olhei o meu propósito e olhei a gestão, eu tenho que começar a crescer a área comercial. Não tem como. Incrível. A área comercial é a que precisa ali, é a menina dos olhos. Dá para sair de 2 e ir para 10, 20, 30? Não. Gente, Uhum. outro dia eu falei para uma pessoa assim: olha, dá para vender 100 por pessoa. Ah, então vou contratar 20 e vou ter 2 milhões. Não, não vai. O crescimento de uma área comercial tem que ser solidificada e consolidada através de capacitação, através de treinamento e passo a passo para que o negócio ele se sustente e ele pare em pé. Aí, dentro de uma área comercial, você tem dois caminhos. O primeiro é captação de cliente. Eu vou captar cliente para o mercado aí de várias formas, então a gente tem aí uma recorrência, né? A gente pode entrar aqui numa aula só para entender em cada mercado como a gente pode captar cliente, tanto B2B, B2C, e agora tem vários Bs aí da vida. E depois a gente também tem o farmer, que é aquele cliente que cuida do já cliente. Então, eu tenho aí um canal de vendas dentro do mesmo área comercial. Eu tenho um canal de vendas que ele pode captar novos clientes e eu tenho que ter uma área que ela cuide desses clientes para que esses clientes sejam rentáveis, sejam fiéis, para que eles indiquem outros clientes, para que eles comprem mais através de um cross-sell, upsell. Então, você tem várias estratégias comerciais para fazer com que aquele negócio ele se rentabilize. Então, lógico, por isso que é sempre importante um mentor, né? O mentor ele vai te ajudar com a experiência dele a que você chegue no próximo passo e você não tenha, né, um caminho aí tão longo e seja mais assertivo, porque dentro de uma empresa tempo é dinheiro. Então você precisa ser assertiva na consolidação do teu negócio, tá? Então eu acho que hoje em dia as empresas estão falando mais em sucesso do cliente, né? E Sim. aí se entendeu que o sucesso do cliente é o sucesso do negócio. E eu acho que a gente passa de um ciclo, né, de negócio, ciclo do business, para outro ciclo que é cuidar do cliente. Então, área comercial, todo mundo já sabe que tem que trazer cliente para dentro de casa e Sim. cuidar do cliente. Você precisa cuidar desse cliente para que esse cliente ele fique com você um tempo maior, que ele cresça com você, que ele compre mais produtos e que ele esteja com você por mais tempo, porque isso vai gerar sim A mais lucratividade. a lucratividade e o Uhum. faturamento. Inclusive, como captar um cliente é muito caro. Gente, captar cliente é muito caro. Sim. O funil de vendas muitas vezes ou ele é longo ou ele tem uma conversão pequena dependendo do negócio. Alguém precisa cuidar desse cliente no pós-venda. Não é só um pós-venda de atendimento, é você cuidar desse cliente para que ele tenha sucesso na entrega do seu produto. Então, cada negócio, lógico que tem a sua particularidade, tem o seu formato, mas isso tem que ser cuidado e isso
dá resultado. Isso é uma coisa que eu, assim, assino embaixo, garanto e provo que, lógico que a produtividade das pessoas, ela tem que ser olhada. Essa produtividade, ela é olhada como? Através de gestão. Às vezes, e tudo que eu estou falando, na minha cabeça, é muito... são caixinhas, né, que eu vejo funcionando dependendo do negócio que a gente atua. Então, é muito importante, às vezes as pessoas falam, eu implantei uma área comercial, eu falo, sério, que bacana, isso. Eu peguei um telefone, uma pessoa que tem boa vontade, dei um telefone para ela, e ela tá ligando. Isso não é área comercial. Você precisa implantar uma área comercial que te dê números, que te dê histórico, para que quando você queira crescer aquela empresa e você entenda, porque às vezes a pessoa, peraí, deixa aí que eu vou colocar uma pessoa e eu dou uma comissão para ela. A gente pensa muito a curto prazo. No médio prazo, esse é o tipo de modelo que ele não se sustenta e ele não para em pé. Aí vai chegar uma hora que eu já vi isso acontecer. Essa pessoa começa a ganhar mais do que o dono da empresa, porque a comissão foi colocada num determinado momento onde não se vendia pouco, porque o negócio estava começando. E aí o negócio começa a crescer. Então, você precisa sempre procurar alguém que tenha experiência para que o negócio seja implantado de forma sustentável. E cuidar do cliente. Gente, cuidar do cliente é tudo de bom. E dá tanto trabalho quanto dá você trazer cliente novo. Você tem que cuidar ali do NPS, você tem que fazer pesquisa, você tem que ouvir o cliente. Quem é que te ajuda a implantar um negócio, Alexandra? O cliente. Sempre o cliente que me ajudou. Todas as ações que eu tive foi sempre devido ao cliente, porque é a necessidade dele, não é a minha. Não adianta a gente implantar dentro das empresas, e geralmente a gente faz isso de forma automática, pensar no produto. Como eu vou criar um novo produto? Tá, o cliente quer aquilo, de que forma que eu vou atender aquele cliente? Eu estou pensando na entrega de um produto. Não, a gente tem que pensar no cliente. A partir do momento que eu sei a necessidade do cliente, eu vou estar mais habilitada para, de alguma forma, contribuir com um produto que realmente funcione e seja viável para ele. As empresas que têm médio e longo prazo são empresas que pensam e olham o cliente. Eu poderia falar aqui várias, eu sou uma fã de cliente, sou uma revoltada, rebelde com mau atendimento, aquele atendimento, inclusive, desrespeitoso. E o que a gente está vendo é que tem quantas e quantas empresas não respeitaram o cliente durante aí ao longo dos últimos anos, e foram empresas que realmente não ficaram em pé. Sim. Né? Então, eu vejo isso pelo menos há uns 20 anos. E a gente tem empresa aí, tem umas aí que eu andei ligando que você fala, puxa, que pena. Daqui 5, 10 anos, onde essa empresa vai estar? Não dá para sobreviver, não dá para ter lucro, não dá para ter margem, não dá para crescer sem você cuidar do teu maior patrimônio, que é o seu cliente. O cliente, ele tem que ser honrado e respeitado. Um atendimento tem que ter respeito, tem que ter gentileza, tem que ter o mínimo de cuidado por quem está ligando. Eu sempre falo para as pessoas, eu falo muito, né, gente? Mas eu sempre falo para as pessoas assim, ninguém está em casa sem fazer nada. Não. Tô hoje sem fazer nada e eu vou mandar um lead para essa empresa para ver se eles me ligam. Não. Se for gerado um lead, é que existe uma necessidade. Eu tenho que entender qual aquela necessidade. Para quê? Para que eu cubra aquela necessidade, para que eu tenha aquele cliente. Eu vou... não estou fazendo nada hoje. Quem é aqui que liga para uma central de atendimento? De passagem aérea. Jesus amado, companhia aérea. Banco. Telefone. Assim, não tem... Ninguém pega o telefone para ligar para uma central de atendimento. Então, assim, empresas, por favor, se alguém liga, é porque precisa de alguma coisa, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e muito carinho, muito respeito nisso, porque eu acredito, sim, que há um sistema por trás disso e uma hora a conta vai chegar.
E eu não vou estar nessa empresa, viu? Porque empresa que não respeita cliente, eu realmente. São empresas que eu não fico. Alexandre, você falou algo, e aí eu estava aqui pensando que sobre essa questão de metas, né, de organização, quando a pessoa ela tem. Eu achei muito incrível o que você falou. A pessoa ela tem um funcionário e aí ela tá vendendo para 100, logo ela pensa, então, se eu contratar 20 funcionários, eu vou. Gente, já pega aí essa dica, seja você para suas metas pessoais, seja para metas do trabalho, metas de estudo, para qualquer coisa. Eu falo muito que quando você tem uma técnica que você pode aplicar ela em todos os segmentos, é porque é uma técnica muito válida. Quando você fala de metas, você tem que entender que tem metas de pequeno, médio e longo prazo. Você não sai de uma meta de pequeno prazo e aí simplesmente triplica achando que vai dar certo assim. Então, o que acontece? Se você tem um cliente, você está atendendo 5 clientes com uma pessoa, entendeu? Pega duas pessoas e atende 9, 8. Aí fala assim, ué, Yolanda, mas a conta não teria que ser 10? É porque tenta ver a melhor qualidade para o seu cliente, né, Alexandre? E remunerar essas pessoas melhor também. Eu acredito Importante. muito nisso, Uhum. porque a gente também retribui para a equipe quando a equipe também é mais produtiva. Sim. Eu tenho um case aí de carreira, eu tenho uns 3 ou 4, mas eu vou contar esse. Quando eu cheguei, eram 47 pessoas. Quando eu saí, elas ganhavam 3 vezes mais, depois de uns 2 anos, elas ganhavam 3 vezes mais, só que elas faturavam 4 vezes mais. Então, quem quiser pode até, em LinkedIn, eu tenho esses números, né? Uhum. Por quê? Porque simplesmente você vai desenvolvendo, vai capacitando as pessoas, vai entregando mais financeiramente para elas, aí quem não tem habilidade ali, você vai tirando e você vai ficando com os melhores. Então, no final, eu tinha 23 pessoas para fazer 4 vezes mais o que 47 faziam. Uau! O que é isso? É dedicação. Foi mágica? Não. É do dia pro... Não. É muito suor e lágrima, tá? E é você acreditar no que você definitivamente está fazendo. Eu tenho lá outra coisa que é uma super dica, teste. Eu tenho uma carteira com 100 clientes, com 1.000, com 2.000, com 5.000, com 100 mil clientes. Não pega 20, 30 pessoas e coloca. Não, é aos poucos. Fazer teste. Você coloca algumas pessoas para cuidar de alguns clientes. Isso vai gerando um aprendizado. Ninguém tem a fórmula mágica. Eu tenho experiência, você tem experiência, Yolanda, mas se a gente vender a fórmula mágica para alguém, a gente está enganando alguém. Sim. Então, existe a questão do teste. Eu testar o que o cliente aceita, o que aquela massa aceita, de que forma que vem aquele retorno e se essa conta fecha. Eu vou contar para vocês aqui segredo. Eu tenho muito case para contar, mas eu peguei uma vez uma pessoa, vamos dar dinheiro, vamos dar dinheiro, vamos dar dinheiro. E vai dando dinheiro, dinheiro. Não é só dinheiro que sustenta. É verdade. Você tem outros quesitos também que sustentam a produtividade da pessoa. E aí o que aconteceu quando aquela pessoa saiu e entrou outra? Fez a conta. E aí o negócio não se sustentou. Quando o negócio não se sustentou, teve que demitir 40, foram mais de 40 pessoas para criar um novo, porque não parava em pé. Então, conta é uma coisa também que ela tem que ser feita em todo o momento de teste, quando você vai testar um novo business, um novo negócio ou uma nova operação, tanto de gestão de cliente quanto de captação e venda de negócios. Isso é muito incrível, essa parte, porque as pessoas pensam muito no lucro, né? Não, só no lucro. Eu também, você também, né? Não, mas, sim, assim, mas todo mundo pensa, mas não dá para. O lucro é uma consequência de um bom trabalho. É igual o dinheiro, assim, é claro, todo mundo precisa de dinheiro. Mentira que, é porque eu não preciso. Não, a gente precisa de dinheiro. Só que o que acontece? O dinheiro, ele vem de uma consequência das coisas que nós fazemos, né? E aí, o que acontece? Isso que você falou, as pessoas me perguntam muito na área de produtividade. Yolanda, se eu aumentar o salário, se eu isso. E essa sua fala foi muito importante, porque o que acontece não é só dinheiro.
As pessoas trabalham, quando você trabalha a produtividade que você quer alavancar os seus resultados, não é só uma questão financeira. Você tem que ter todo um planejamento, né? Pessoas, pensem que planejar é você se organizar, é você gerir melhor aquela É situação. É direcionar. direcionar, né? É direcionar. Então, o que acontece? Aí a gente volta novamente à questão das metas, porque o que acontece? Se uma pessoa, ela tá, você tem uma equipe e você dá uma meta para ela, e aquela meta ela bate, e aí você aumenta a meta. Então você vai numa linha, numa progressão, né? Você simplesmente, a equipe não bate uma meta de 5 e você põe ela para vender 50, né? Então, o que acontece? As pessoas que trabalham a parte de gestão, para que vocês tenham produtividade, lucro, para que vocês possam melhorar, atente-se a todas essas questões, porque muito mais do que o seu produto, muito mais do que captar clientes, como a Alexandra disse, você também tem. É mais difícil reter o cliente, né? Os funcionários. Gente, é todo um conjunto. Assim como nós somos feitos de um conjunto para que funcionar mãozinha, a fala. A gente precisa estar bem. A sua empresa, não, Enxada, precisa funcionar num todo. Precisa funcionar no todo, porque se alguma coisa não vai bem, e a responsabilidade é muito grande pelo negócio, a responsabilidade pelo emprego das pessoas. Gente, gestor que pensa no umbigo, só pensa no seu, esquece, você não está preparado para ser gestor. Uau. Não está. E assim, alguém pode, não, é radical. Não, não é radical. O teu é consequência da soma da equipe. Então, o teu vai vir se você estiver fazendo um bom trabalho, se você estiver com uma boa equipe. Lógico, aqui a gente não está falando de gente que não está afim, gente que não quer fazer, gente que está procrastinando e está ali. Até porque essa também é uma responsabilidade do gestor. Se alguém está ali tirando o emprego de alguém que precisa daquele emprego, você também é responsável por aquilo. Tira aquela pessoa, aquele ser de luz, aquela alma abençoada e põe outra no lugar. É fácil? Não. Não é. Não. Adoro você. Gente, escutar coisa. Não é fácil, não tem fórmula mágica. Eu acho que as pessoas vão escutar. Gente, a Alexandre vai falar assim: nossa, elas são muito duras. Mas chega. E a hora que chega, você fala, puxa, né? Quando você vai criar algo novo, não queira terceirizar. Eu vou montar uma equipe nova, eu vou montar um negócio novo, um departamento dentro, vou terceirizar, vou contratar alguém para fazer para mim. Não vai rolar. Desce, faça, comece a construir, porque quando você começar a construir, você vai pôr a tua cultura, você vai pôr o teu jeito. Quando você colocar o teu jeito, ninguém mais destrói aquilo, mesmo que você tenha as próximas contratações. Então, hoje, eu sou muito abençoada, né? Comecei uma equipe com 3 pessoas que são apaixonadas, que acreditaram, que são apaixonadas pelo negócio e pelo que elas fazem. E o que elas fazem hoje? Elas ensinam as pessoas que estão chegando. Então, cada vez que chega alguém novo na equipe, honra essas pessoas que já estavam. Então, a gente já está na 4ª fase do crescimento da equipe. E cada vez que a pessoa chega, a gente pede para agradecer as que estavam, por elas terem acreditado, por elas terem crescido, por elas terem feito acontecer, para que aquela oportunidade fosse dada para elas. Uau. Então, isso é algo muito bacana. E é algo que... Mas por que isso funcionou? Porque eu acredito nisso. E olha que incrível, né? Porque, olha, a pessoa chega... Porque nos outros blocos a gente falou sobre a questão do novo. Então, a pessoa chega... A gente falou sobre concorrência, né? Então, o que acontece? Olha que visão extraordinária. Quando a pessoa chega, os outros, ela se sente acolhida porque ela vem de uma oportunidade que aqueles que estavam lá gerou, e aqueles que estavam lá, ela não é uma concorrência, sim. Nossa, que incrível isso, eu gostei. E aí, assim, porque na verdade é um fato, né? Só foi possível crescer e contratar os outros porque alguém acreditou antes. Então, esse mérito é da equipe que está ali. Então, eu honro demais essas pessoas que estão ali. E, lógico, sempre dos clientes, né, gente? Isso. O cliente é o patrão.
É o cliente que manda. Se não tiver cliente, não tem empresa, não tem CEO, não tem presidente, não tem nada. Não existe empreendedor, não existe empresário se não tiver o cliente. Então, honre o seu cliente. Ah, mas é um cliente complicado. Então, Marcos Marques diz, demite o cliente. Então, demite o seu cliente. Você pode demitir, mas não faça com que 1, 2, 3 contamine todo o seu negócio, né? Então, honre sempre, ensine a sua equipe a honrar as pessoas que compram ali, que estão ali com você. Mas já tem como reter, porque assim, a primeira venda, conquistar o cliente é algo trabalhoso? Né? Mas reter o cliente é muito mais, porque o que acontece? Ele já te conhece. E aí você tem que gerar novas experiências, você tem que estar com ele em um bom relacionamento, certo? E passa uma técnica de como você vê assim, fala assim, olha, nós já sabemos o que repele o cliente, né? Mau atendimento, falta de atenção, desrespeito. Então, assim, nós sabemos o que afasta o cliente. Agora, você, como excelente gestor, me fala o que a gente consegue reter o cliente. O cliente começa na venda. Por incrível que pareça, não adianta a gente vender errado, ou vender para o cliente errado, ou vender o produto errado e depois trazer o cliente e querer que alguém retém. Não vai reter. Então, a primeira fase da retenção é a boa venda. Né? Outro dia teve uma pessoa que perguntou assim, que hoje eu trabalho com gestão de carteira de clientes, e aí assim, a gente tem que criar processo de renovação. Não, eu não tenho que criar processo de renovação. O processo de renovação, ele começa no onboarding, quando o cliente chega. Não adianta depois eu querer convencê-lo de uma coisa que durante todo o ciclo dele eu não consegui, ou não foi efetivo, ou eu não fui eficaz, ou eu deixei em algum momento a desejar e não dei o resultado que ele merecia, ou que ele queria, ou que ele pretendia. Aí ou eu errei na venda, ou aquele produto, de repente, já teve o tempo daquele cliente, mas fora isso, eu não tenho que tratar renovação, eu tenho que pensar no atrito, nos pontos de atrito que eu tenho com esse cliente enquanto ele está comigo. Né? A gente chama de attrition, anti-attrition, sinais de atrito, sinais de alerta. Então, tem várias formas e ferramentas de você medir o tempo daquele cliente com você e de que forma que você pode tratar cada um dos pontos ali. Lógico, depende do negócio, depende do objetivo, depende do produto. Depende da capacidade de compra do cliente, depende do tamanho do cliente, depende do potencial dele, e aí vai, né? Isso aí dá para escrever um livro com muitas páginas. E as empresas, né, Tiana? Todo mundo, a gente falou do lucro, né? Dinheiro, sim, a gente busca, tá? E você passou aqui para mim, né, para nós, várias técnicas, visões, percepção. Essa questão do lucro, como você, da empresa, você fala assim, olha, não é dobrando, a gente já percebeu aqui que não é dobrando funcionário que a gente aumenta o lucro. Me fala aí um pouquinho, como é que as pessoas podem trabalhar essa questão do lucro? É gestão, né? É gestão financeira, é gestão e controle, né? E eu acredito muito numa coisa que é custo, né? Olha, que legal. Primeiro porque você precisa ter gestão de custo, você precisa ter gestão de compras, você precisa ter gestão de fornecedor, você precisa ter gestão de gente. Agora, e a conta tem que fechar. Qualquer coisa que eu vou implantar, eu preciso fazer uma análise mínima e básica de rentabilidade. Ou eu vou investir naquilo e aí aquele investimento vai me gerar uma necessidade e ali dentro daquilo eu estou fazendo um investimento, ou se não, eu tenho que fazer conta. Não existe como eu crescer uma empresa ou eu ter qualquer tipo de sem gestão de custo. Então, não adianta eu vender muito e gastar muito. Mesmo. Uma vez eu tive uma situação, né, que você precisa vender mais, mas peraí, eu já estou vendendo quase 20% mais do que deveria. Sim. Você que está gastando muito. Então, assim, quer dizer, tem empresa que não tem um patamar suficiente de venda que você traga, se a empresa estiver gastando muito.
É, Então, faz sentido eu isso. falo sempre, tá? É uma coisa que eu aprendi, né? E trago comigo, que tem dois momentos de muita responsabilidade. Quando a empresa não está ganhando dinheiro, mas aí sai todo mundo correndo. Mas quando a empresa está ganhando dinheiro também, tem que tomar muito cuidado, porque É. é aí que eu afrouxo. Ah, tá tudo bem. Vai lá, Hum, compra. Vamos trocar aqui a TV, vamos pegar. Porque não, cuidado quando você está ganhando dinheiro, porque quando você está ganhando dinheiro, você também tem que reinvestir, né? Então, uhum. existe uma parte ali do lucro que ele vai para o investimento, né? Ou no crescimento, ou no que faz sentido para você, ou de imóvel, alguma coisa. Não interessa, ou uma nova unidade, ou um novo canal de vendas. Só que se você não olha o custo, quando você está ganhando dinheiro, infelizmente, eu já vi a casa cair. E quando a gente fala de empresa, é algo maior. Só que o gestor, ele é responsável pela sua operação. E ele tem que olhar, minha operação é pequena, eu tenho um funcionário. Você tem uma operação ali dentro da sua empresa. E às vezes é uma operação com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco pessoas. Você precisa fazer a conta para que haja o crescimento responsável. Caramba. Nossa, Alexandra, eu tô aqui ainda de boca aberta com o que você falou, porque eu mesmo pensei, é lucro. Logo, o lucro é meu e vou gastar. Cara, do lucro você faz investimento. Você Porque as investe. pessoas, né, pelo menos assim, às vezes o empreendedor, tal, o grande empresário, que acredito, né, que de ganho de sua vivência, se ele é grande, ele tem todo já uma cadeia mais organizada. Mas pensa, eu acompanho muitas empreendedoras, né, lá em Brasília. Tem várias redes de mulheres que empreendem, e na pandemia isso cresceu muito, Uhum. né? E aí, muitas das coisas que eu acompanhei é que, por exemplo, as pessoas que faziam bolo, não, esse é meu lucro, logo o lucro, é um bônus, eu gastei, vou, sabe? Isso que você falou do lucro, você fazer um investimento. É porque ou a Incrível. empresa, né? Aham, Isso já estudos e experts no mercado falam, sim, ou a empresa ela está crescendo ou ela está morrendo. Se sim. ela está paralisada, ela está morrendo, porque alguém vai crescer mais do que você e vai de alguma forma. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, o reinvestir, ele é importante, né, para a sustentabilidade do negócio. E quando a gente fala em reinvestir, de repente não é só reinvestir para crescer, pode ser para inovar também, para Hum, sobreviver. A uhum. gente vê aí quantos negócios que pararam de crescer e, na verdade, recuaram, e aí acabou-se não inovando, e essa não inovação paralisou, né? Então, todo negócio ele tem que ser olhado de forma muito criteriosa, porque depende do cliente, depende do mercado, depende do momento, depende da economia. Mas custo é um ponto de alerta sempre. Ele Uau. tem que ser olhado, independente de quanto dinheiro você está ganhando. Até Uhum. porque o dinheiro, eu acredito muito, o dinheiro é sistêmico, né? Então Sim. você precisa, ele é muito abençoado e você precisa, de alguma forma, é, entregar para ele a prosperidade para que ele te retorne isso. Alexandre, isso que você falou, ai, gente, eu falo mesmo assim, sabe aquelas coisas de vó? Eu falo mesmo. Meu avô falava assim, minha filha, dinheiro não aceita desaforo, Uhum. né? Então, eu vejo que como um empresário, seja de pequeno, médio, grande porte, né, Alexandre? A gente vê que o dinheiro, ele tem que ter um cuidado, uma atenção com ele, né? Não é igual você está ganhando muito. Quantos milionários, né, a gente já viu quebrar, Uhum. porque acha que Uma coisa interessante, Alexandre, é que as pessoas que ganham na Mega Sena, você já viu que muitos terminam, muito rápido acaba o Acaba, dinheiro. acaba, é a falta da gestão. A falta da gestão, né? Porque olha que incrível é isso, gente. Isso que você falou sobre o dinheiro, as pessoas às vezes não têm um pingo de noção. Gente, é muito interessante falar, porque assim, eu sou da área pública, né? Também, Uhum. também sou da área pública. E aí, quem conhece, aqui não em São Paulo, porque a área é muito mais de empresário, mas lá em Brasília, quem conhece sabe que nós somos comandados pela área pública, né?
E aí você vê pessoas que trabalham no mesmo órgão, ganham o mesmo salário, e uma, por exemplo, tem um super carro e a outra anda a pé. Por quê? Fala assim, ué, mas elas ganham o mesmo valor, mas a gestão, essa energia, toda essa situação com o dinheiro, né? É que tem uma questão da Uhum. gestão, vamos fazer uma planilha e vamos controlar, e tem Isso. também uma questão de prosperidade, de escassez, de Eu mindset adoro para esse assunto. escassez. E aí a gente precisaria de um outro, um outro podcast só para falar disso, porque realmente envolvem muitos gatilhos e muitas crenças, né, Uhum. que são pessoais aí, para que às vezes a pessoa ela não cresce porque ela acha que quem tem dinheiro não é bom, ou o dinheiro não há. Então, nasce em árvore. Então, quando a gente tem algumas, né, alguns ditados e algumas crenças em relação ao dinheiro, e essas crenças, elas vão junto com a gente a vida toda. Então, chega momentos, eu já vi empresários contarem que toda vez que ele quebrou 4 vezes, toda vez que ele tinha Uau. sucesso, ele quebrava. Por quê? Porque ele não teve um pai. O pai dele tinha sucesso e tinha dinheiro e era ausente. Ah, Então, como ele era ausente, ele achava que ele ia ser ausente também para os filhos dele. Então, é algo que é complexo e que todo mundo deveria. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, independente do que uhum. você vai fazer. E cada vez mais eu acredito que o autoconhecimento ele é um grande segredo, é uma grande chave aí para que as pessoas, né, sejam prósperas e bem-sucedidas. Ah, não, Alexandre, cara, agora eu fiquei de boca aberta. Não, a gente vai Vamos. falar igual. Você já conhece essa frase? Me fale mais sobre Isso. isso. Me fale mais, só mais um pouquinho. Porque, assim, é muito interessante. Cara, você, independente seja na sua vida pessoal, né? Porque muitas pessoas que estarão nos assistindo, a questão da sua vida financeira, não só da questão da lucratividade da empresa. Mas seja um funcionário público, seja uma pessoa que tem um pequeno negócio, seja a pessoa que recebe um salário. Isso que você falou fez muito sentido, é muito incrível. O modo que você lida com o dinheiro, porque pensa comigo, nós estamos sim falando sobre crescimento, falamos sobre lucro, falamos sobre o meio empresarial, mas tudo isso ao final é o dinheiro. E aí agora você vem com essa fechada de chave de ouro, falando um pouquinho sobre o modo que você se comporta com o dinheiro, Uhum. né? Até porque, olha só, gente, a- quando a gente fala de produtividade, a gente fala de resultado. Quando a gente fala de resultado, é as coisas que você tem, é as coisas que você alcançou. Logo, para você alcançar as suas coisas, né? Geralmente, o que que a gente quer alcançar? A gente quer alcançar status social, bens, vivência, porque, por exemplo, se para você estar linda e maravilhosa, você gastou. Uhum. Para a sua autoestima, Uhum. né? Ah, porque eu quero viajar com a família, colecionar momentos, Uhum. também precisa de dinheiro. Total. Então, Alexandra, fala mais sobre isso. Só um pouquinho aí sobre essa questão do dinheiro. Eu acredito muito que o dinheiro ele é uma energia, né? E se Sim. a gente abençoa esse dinheiro, a gente abençoa essa energia, a gente aceita essa energia na nossa vida, ela cata. Eu estou aprendendo sobre isso. Eu não sou a grande especialista, mas Sim. a gente vê isso acontecendo todos os dias. Eu, pelo menos, eu tive que aprender sobre isso porque eu tive realmente uma situação de infância de escassez e do medo de perder. Então, todos os dias eu trabalho com isso em mim e todos os dias a gente vê o quanto isso é importante e que o dinheiro ele ele precisa de um equilíbrio, ele precisa que você o respeite, mas que você não pode ter medo de perdê-lo, mas você não pode guardar muito. Ele é um movimento, ele é uma energia que tem que se movimentar no mundo. Então, é por isso que a gente vê que tem gente que sabe trabalhar tanto com dinheiro, e aí cada vez mais, né, eu procuro o autoconhecimento para saber lidar com ele, para que eu não Uhum. traga para a minha vida os aprendizados que não fazem sentido para mim.
Caramba, que incrível, São Alexandra. as crenças de que o mindset que a gente cria, de que da pobreza, da escassez. Por Uhum, exemplo, né, eu vivi os anos 90. Quem viveu comigo ali os anos 90 sabe o medo que a gente tinha de ficar sem comida, de ficar sem ir ao supermercado, você tinha uhum, limitação de compra. Então, hoje, depois da abertura do mercado, tudo ficou mais acessível, mas a gente não tinha acessibilidade às coisas, né? Então, há muita gente que teve essa vivência, você vem com aquela situação e hoje você vê muita gente acumulando, você vê muita gente com medo sim. do perder, tudo isso por quê? Porque foi determinado para a gente, na nossa cabeça, na nossa infância, ou na sociedade, de que você precisa que o dinheiro ele tem uma não liberdade. Não. E uma vez eu escutei que a gente tem que acreditar na prosperidade, assim como a gente acredita que quando abre a torneira vai sair água. Então, assim, Caramba, que legal. é mais do que acreditar, é fé. Eu vou abrir a torneira e sempre eu vou ter a água saindo da minha torneira. Então, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé que realmente é possível que isso aconteça com o dinheiro também. A partir, lógico, não dá para ficar em casa, que eu Não. arregace as mangas e a Uhum, dedicação sim. e tudo que a gente já falou. Mas isso que você falou faz muito sentido, porque o que acontece? A gente vê muito empresários que quebram, pessoas que. Essa parte, expõe a mente de vocês e imaginem que o que você acredita, as nossas crenças, influenciam nos nossos resultados, no nosso, em tudo, porque tem pessoas que às vezes elas estão num processo de emagrecendo. E se sabotam, porque elas não se veem. Tem pessoas que ganham na loteria e logo ficam pobres. Então, você imagina que essa ideia, essa visão que a Alexandra trouxe do dinheiro, porque o dinheiro é o que move, né? Ele é uma energia que ele move justamente por causa disso, porque ele tem uma demanda que, como eu falei para vocês, pode ser para te trazer um bem emocional ou físico ou pessoal, né? Saúde, gente, Saúde, você saúde. precisa. Quem é que dinheiro não traz felicidade? Ajuda pra Muito. caramba. Fica sem comer pra tu Fica ver. exatamente, não. E além disso, assim, saúde. Você ter Aham. ali uma situação de limitação para um remédio, ou para um atendimento, ou para um exame. É assim, não tem Sim. como. Então, assim, quando a gente se movimenta em função de acreditar que é possível trazer para a sua vida prosperidade, é assim, eu estou no caminho ainda, estou caminhando, porque tem muito a percorrer. Então, Uhum. se é possível para tantas pessoas e o mundo é tão próspero e tão abundante, vai ser possível para mim, vai ser Sim. possível para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Eu acredito nisso. Eu também acredito nisso, Luciana. Até porque o que eu acredito me move e logo, né, Exatamente, determina os meus resultados, são exatamente. as minhas crenças e o que eu acredito. Já muito incrível, né? Toda uma avalanche de conhecimento, de perspectiva. Gostaria que se você deixar suas redes sociais, né? Falar assim, agora você pode falar assim, olá, eu sou a Alexandra Teles, sou, Sou, né? Na verdade, estou, eu estou há pouco tempo com essa questão. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de bastidores, de fazer a coisa acontecer e nunca Uhum. tive muito tempo para redes sociais. Então, se você seguir, eu vou ficar feliz. Se você puder deixar comentário também. É Alexandra Teles no Instagram. No LinkedIn também. Então, tô lá no LinkedIn, tô no Instagram. São as duas redes sociais que eu mais uso, né? E Uhum. tô me desenvolvendo. Se tiver dica também para me mandar de como melhorar as minhas redes sociais, pode mandar também. E, Alexandre, fala para o pessoal qual o trabalho que você desenvolve. Que você, hoje você é CEO, né, de Uhum, uma empresa, uhum, e aí você ajuda, a gente, falando pra ela, porque eu sou muito fã dela, você ajuda empresários, né, mas fala assim, eu, isso. Yolanda Abreu, sou coach de produtividade, mentora, eu ajudo as pessoas na área de produtividade e planejamento, é isso que eu faço e é o meu Uhum, produto, quem uhum. quiser,
Só mandar, né? Eu sou a Alexandra Teles, sou CEO do Giants. O Giants é um grupo de maestria empresarial, né? Onde nós temos um mastermind junto com capacitação e desenvolvimento de empresas, empresários e colaboradores para que eles cresçam e estejam num outro patamar, junto do grupo acelerador. Eu sou diretora de CSX. Uau, você tá vendo, gente? Essa é a mulher. Essa é a nossa empresária de sucesso que está com a Obrigada. gente. A minha rede social é Yolanda Mentura, tá bom? Então, estou lá no Instagram, apenas. E o nosso canal, siga o Instituto Elos que Empoderam, também nós temos, e o Elos Business Club, o EBC, tá bom? Estamos no canal do YouTube, que nós iremos deixar o link, juntamente também, né, nas redes do Instagram e também no Facebook. Adorei. Oi? Obrigada, Então, gente. Gratidão. Obrigada. terminamos.